Olha só, um computador parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas e se eu te dissesse que ele funciona, na verdade, como um escritório super organizado? Pois é exatamente essa ideia que a gente vai usar hoje para desvendar o que acontece aí dentro, peça por peça. Bora mergulhar nessa? Então pensa comigo, o que acontece de verdade aí dentro quando a gente clica em alguma coisa? Parece mágica, mas não é. Cada clique, cada letra que a gente digita, dá o start numa cadeia de eventos, numa velocidade absurda. E para a gente entender essa loucura toda, a imagem do escritório vai ser perfeita. Bom, e todo escritório que se preze precisa de uma planta, certo? Um projeto. No nosso caso, esse projeto é antigo, lá de 1945, e tem um nome: Arquitetura de von Neumann. E olha, essa ideia foi tão boa, mas tão boa, que ela é a base de praticamente todos os computadores até hoje. A grande sacada dessa arquitetura é que ela é simples. Pensa assim, no nosso escritório, tanto os manuais de instrução, ou seja, o passo a passo de como fazer as tarefas, quanto os documentos em si, o trabalho bruto, ficam guardados no mesmíssimo lugar, num grande arquivo central. Hoje parece óbvio, mas na época, nossa, isso foi uma verdadeira revolução. Então, esse projeto do von Neumann divide nosso escritório em 5 departamentos essenciais, 5 áreas. Tem a memória, que é o grande arquivo, a unidade lógica e aritmética, a turma da matemática, a unidade de controle, que é a gerência, e, claro, os setores de entrada e saída, que são a comunicação com o mundo lá fora. É essa equipe que faz o trabalho rodar lisinho. Ok, agora que a gente já viu a planta do escritório, vamos conhecer a equipe. Cada componente, cada pecinha, é como se fosse um funcionário com uma função muito específica. Começando pelo coração do armazenamento, a memória. Imagina um arquivo, daqueles gigantes, cheio de gavetas. Cada pedacinho de informação, não importa se é um dado ou uma instrução, fica guardado numa pasta com um número, um endereço único. Assim, na hora de procurar não tem erro, é só ir direto na pasta certa. E nesse nosso arquivo, a gente tem basicamente 2 tipos de armazenamento. Primeiro, a memória RAM. Pensa nela como um quadro branco, sabe? A gente anota tudo ali para trabalhar agora no momento, mas desligou a força, acabou o expediente, tudo que está no quadro some. Por outro lado, tem a memória ROM. Essa é tipo o manual de segurança do prédio. São as instruções fixas, que não mudam nunca e que ensinam o computador a acordar toda manhã. Beleza, mas e aí? Como é que o trabalho chega e como ele sai desse escritório? É aí que entram os dispositivos de entrada e saída. Eles são basicamente a portaria e o malote. É por eles que as tarefas chegam e que os resultados prontos são enviados para fora. A ideia é super simples, né? O teclado e o mouse, por exemplo, são a entrada. Eles trazem as ordens para dentro. Já o monitor e a impressora são a saída. Eles mostram ou entregam o trabalho prontinho. São as ferramentas de comunicação do nosso escritório. Tudo bem, agora a gente vai para o centro de tudo, a sala de chefia, o cérebro por trás de cada decisão. Chegou a hora de falar da unidade central de processamento, a famosa CPU. E quem é o grande chefe? O gerente? É a CPU. Mas na real a CPU é tipo um gerente com 2 superpoderes, 2 áreas de atuação, a unidade de controle e a unidade lógica e aritmética. É essa dupla que comanda o escritório todo, que decide e faz acontecer. Vamos ver o primeiro poder, a unidade de controle. Pensa nela como o maestro da orquestra. É ela que lê a partitura, as instruções e fala para cada músico, ou melhor, para cada componente, o que fazer e quando fazer. Ela organiza o fluxo de trabalho todo. O segundo poder é a unidade lógica e aritmética, ou ULA, para facilitar. Essa é a calculadora do escritório, a especialista em números. Precisou somar, subtrair ou até comparar coisas, tipo, isso é igual a aquilo, é a ULA que resolve. Certo. E onde o nosso gerente anota as coisinhas rápidas, aquele número de telefone que ele vai usar daqui a 1 segundo? Nos registradores. Eles são tipo os post-its na tela do computador dele. Uma memória minúscula, mas absurdamente rápida, só para guardar a informação exata que ele está usando naquele instante. Ok, já conhecemos a planta, a equipe, o gerente, agora vamos ver a mágica acontecendo. Todo o trabalho do computador, tudo, se resume a um ciclo de 3 passos que se repete sem parar e numa velocidade alucinante. É o ciclo buscar, decodificar e executar. Passo 1. Buscar. O que acontece aqui? O nosso gerente, a unidade de controle, olha a sua lista de tarefas do dia para ver qual é a próxima. Daí ele levanta,
vai até aquele arquivão gigante, a memória, e pega a pasta certa, com a instrução que ele precisa. Passo 2. Decodificar. Com a pasta na mão, ele volta para a mesa e abre. Ele lê o que está escrito ali. É o momento de entender a ordem. Ok. A tarefa é somar o conteúdo da pasta X com o da pasta Y. Simples assim. Missão entendida. E, finalmente, passo 3. Executar. Agora que o gerente sabe o que fazer, ele chama o especialista. Ele passa os dados e a ordem para a ULA, a nossa calculadora. A ULA faz a conta rapidinho e entrega o resultado. Esse resultado é guardado e pronto. O ciclo começa de novo para a próxima tarefa da lista na mesma hora. Legal, nosso escritório funciona. Mas, como em qualquer empresa, sempre dá para melhorar, né? Sempre dá para ser mais rápido, mais eficiente. A pergunta é, como? Pensa no principal problema. Toda vez que o gerente precisa de uma informação, ele tem que levantar, andar até o outro lado da sala, pegar a pasta no arquivão. Isso leva tempo, né? É o grande gargalo de produtividade. Como é que a gente resolve isso? A solução é simplesmente genial e se chama memória cachê. O que é isso? Imagina que a gente colocou uma escrivaninha pequena, mas super veloz, bem do ladinho da cadeira do gerente. Nela, ele deixa cópias dos documentos que ele mais usa. Assim, em vez de cruzar a sala toda hora, a maioria das coisas já está ali, na mão dele. O acesso fica, instantâneo. E só para a gente ter uma ideia da velocidade disso tudo, esse ciclo completo de buscar, decodificar e executar não acontece algumas vezes por segundo, nem milhares. Acontece bilhões de vezes por segundo. É um nível de eficiência que é até difícil de imaginar. Isso tudo leva a gente a uma última pergunta. Se um único gerente já é tão rápido, tão eficiente, o que aconteceria se o nosso escritório tivesse, sei lá, 2, 4, 8 gerentes trabalhando ao mesmo tempo, cada um na sua tarefa? Pois é exatamente essa a lógica por trás dos processadores de múltiplos núcleos que a gente usa hoje. Mas isso já é papo para outra conversa.